Tudo bem? Aqui é a professora Giane, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, e hoje nós vamos falar sobre a associação de transformadores em paralelo, na continuação aí das nossas aulas de ensaio. Bom, inicialmente, então, vamos falar sobre a definição, tá? O que é uma associação de transformadores em paralelo? Então, uma associação de transformadores em paralelo é quando nós temos, tá, dois equipamentos ou mais, vou colocar aqui para vocês a imagem, dois ou mais transformadores ligados a uma mesma rede. Então, observe aqui nessa imagem, esses dois equipamentos são ligados a uma mesma rede de alimentação e dão origem a uma mesma rede secundária. Bom, quais são as condições para que se possa associar aí transformadores em paralelo? Então, vamos anotar aqui as nossas condições necessárias. Bom, as condições necessárias são que os equipamentos que vão ser associados em paralelo sejam alimentados por uma mesma tensão primária, deem origem a uma mesma tensão secundária. Então, se eles têm mesma tensão de entrada e mesma tensão de saída, a gente pode dizer que eles têm que ter a mesma relação de transformação. Temos ainda a questão que eles devem possuir a mesma frequência. E também o seguinte, no caso de monofásicos devem ter a mesma polaridade. E no caso de transformadores trifásicos, o mesmo deslocamento angular. Então, essas são as condições para que a gente possa associar o equipamento em paralelo. Bom, além da questão das condições, vamos analisar também como se divide a corrente de carga entre esses equipamentos associados em paralelo. Então, divisão da corrente de carga. Temos que lembrar o seguinte, que corrente é potência dividida por tensão. Então, observem que a corrente é diretamente proporcional à potência. Tá? E corrente é tensão dividida por resistência ou impedância, no caso do transformador. Então, observem que se ele tiver uma oposição maior à passagem de corrente, a corrente vai ser menor. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Vamos ver alguns exemplos. Tá? Então, vamos ver aqui exemplos, então, de como ocorre essa divisão da corrente de carga. Então, como exemplos, vamos pegar duas situações. Um primeiro caso, onde nós vamos considerar os transformadores com potências diferentes e impedâncias equivalentes iguais. Então, neste primeiro caso, vamos considerar aqui que o TR1, nosso transformador 1 associado, tivesse aí uma potência de 200 kVA e uma impedância equivalente de 3%. Já o nosso TR2, vamos considerar com 300 kVA e uma impedância equivalente de 5%. Desculpem, pessoal, eu falei mesma impedância, então uma impedância equivalente também de 3%. Bom, observem que eles têm mesma impedância. Se eles têm mesma impedância, na hora de calcular a nossa potência total que o sistema vai disponibilizar, eles têm a mesma dificuldade de circulação da corrente. E como a gente viu que a corrente se divide na razão direta das potências, aquele que tem maior potência contribui com mais. Então, temos o seguinte, que o TR1 vai contribuir com seus 200 kVA, mais o TR2 com 300 kVA. Nós vamos ter um sistema que vai oferecer 500 kVA, uma ótima situação. Vamos pegar uma suposição, vamos supor o seguinte, supor
que a carga consuma menos potência, está demandando menos que os 500 kVA, 400 kVA. Como que vai ficar essa distribuição dessa potência entre esses dois transformadores? Bom, a gente faz o seguinte, a gente faz uma regra de 3 aqui, ó. Podemos fazer aqui em cima, por exemplo, ó, TR1 contribui, TR1 contribui com 200 kVA, quando nossa potência total é 500 kVA. Vai contribuir com X, agora que a nossa potência total é 400. Então, vamos calcular isso, 400 vezes os 200, divididos aí pelos 500. Então, o nosso TR1 vai contribuir com 160 kVA. E o TR2, então, vai contribuir com 240 kVA. Vamos voltar aqui que ficou muito pequenininho isso aqui. Vamos fazer assim, ó, vai ficar mais organizado. Apagamos aqui o TR2 e botamos aqui, então, o valor do nosso TR1. TR1, então, contribui com 160 kVA. E o TR2 vai contribuir com a diferença, que vai dar 240 kVA. Ok? Agora vamos para o nosso segundo caso. Vamos complicar um pouquinho mais. Vamos, no segundo caso, analisar transformadores com potências diferentes e impedâncias também diferentes. Então, neste caso, vamos considerar que o TR1 tenha os 200 kVA e sua impedância continue sendo 3%. Só que o nosso TR2, ele vai ter os 300 kVA e vamos considerar que a impedância dele seja diferente, seja 5%. Ok? Então, observem que aumentou aqui, ó, as impedâncias estão diferentes. O que acontece? A gente marca aquele de menor impedância, tem mais facilidade de circular a corrente. Então, aquele que tem menor impedância vai contribuir com toda a sua potência. Então, no cálculo da potência total, TR1 entra com 200 kVA. E TR2 a gente faz um cálculo, porque ele contribui com 300 kVA, um sistema com 5% de impedância, vai contribuir com X, agora que o nosso sistema tem 3%. É a mesma coisa que multiplicar o 300 por 3 e dividir por 5. Calculando isso aqui, nós temos 200 mais 180, vai nos dar uma potência total de 380 kVA. Observem que não fica uma situação muito legal, muito favorável, porque a gente acaba aproveitando só 180 kVA do nosso TR2 devido à sua impedância. Então, essa é uma questão a ser levada em consideração na hora da escolha do equipamento. O ideal é que se escolha equipamentos com a mesma impedância. E no caso da impedância ser diferente, o que tenha maior potência tenha menor impedância. Assim se aproveitaria melhor. Então, muito obrigada, pessoal. E fica aqui meu grande abraço a todos vocês. Obrigada pela presença.